Graças a Deus, povo lindo de Deus, estamos para a gravação de mais um podcast no nosso Pode Crer. Eu sou o pastor David Oliveira. Eu sou Gabriel Firmino. Tá animado hoje, Gabriel? Hoje eu tô animadíssimo. Animadíssimo, né? Animadíssimo. Hoje tá em alto nível o bate-papo. É interessante que à medida que a gente vai produzindo conteúdo, vai aumentando, né? O nível das pessoas que estão aqui com a gente. Hoje eu tô maravilhado aqui. E eu também estou. Você percebeu que eu vim mais elegante hoje, Gabriel? Eu também. Não. Tem que manter, né? Você sempre está elegante, mas hoje, para mim tentar ficar à sua altura, né? Não na estatura, mas à sua altura de elegância. E a altura dos convidados de hoje, gente. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem são os nossos convidados. Eu vim um pouco mais elegante hoje para recebê-los à altura que eles merecem. Estou com muita expectativa a cada encontro, a cada episódio, a cada bate-papo. É um crescimento incrível que nós estamos tendo. É um privilégio que a gente tem antes de a gente começar o bate-papo aqui ao vivo, gravado, a gente conversa, né, com as pessoas que estão aqui. E a história desse... Já vou antecipar que é um casal. É um casal. Voz dupla hoje. Já vou antecipar. A história desse casal é uma história impactante que fortalece a nossa fé, Sim. a nossa resiliência na busca por resultado, o nosso foco. Perfeito. E, a despeito do fato de alcançar lugares de evidência na sociedade, mantém a fé, os princípios. Isso aí gera na gente um amor ainda mais pelo Evangelho e a vontade de continuar trilhando nesse caminho, né, David? Rapaz, maravilha, maravilha. Estou empolgado, vou fazer aquele convite. Isso aí, Para tá com quem você tá em hoje. casa, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, deixar o teu like, faz um comentário pra gente. Se tiver alguma sugestão, pode deixar eles trazer sugestão também pra gente? Deve. Alguma sugestão, vai lá, coloca nos comentários. A gente vai analisar com muito carinho. Seu feedback é muito importante. Aproveita, quem não me segue no Instagram, começa a me seguir também, @pastor David Oliveira. O meu é eu, Gabriel Firmino. Tô lá Segue no a Insta. gente lá. Segue o Insta do Pode Crer, podecrer.2025. Isso aí. Tá tudo certo, comenta, vamos lá. Conteúdo fantástico. Fantástico. E, Petros, roda a vinheta pra gente. Muito bom, pessoal. Hoje nós estamos aqui com um casal abençoado, um casal cristão, envolvidos na vida pública, Gabriel. E com muita alegria eu quero apresentar para vocês o Fábio e a Andréia. Sejam bem-vindos aqui no nosso Pode Crer. Obrigado, pastor David. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Para nós é uma grata satisfação poder estar aqui falando um pouquinho, né, de nossa vida, de como é a nossa vida e o que Deus fez e tem feito nas nossas vidas. Muito bom. Andréia, seja bem-vinda. Então, muito obrigado pelo convite. Estou lisonjeada com esse momento tão especial para nós. E estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história, da nossa vida pública, dos desafios da nossa cidade, do nosso estado. Muito obrigada por estar nos dando essa oportunidade. A honra é nossa. É uma honra, né? Você viu como é que eu apresentei eles propositalmente? Eu falei Fábio e André, porque são meus amigos há bastante tempo. Né? Já os conheço há uma longa caminhada. E quem está nos assistindo, o Fábio é um deputado hoje, deputado estadual, no exercício do mandato, né, Fábio? Sim. E a Andréia, ela é uma vereadora do meu município. O Gabriel já morou na Serra morei também. na Serra. É uma vereadora do município da Serra. E hoje nós vamos falar sobre fé, negócios e política, vida pública. E é um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que o público que está em casa nos acompanhando tem muito a ganhar com tudo isso. Mas eu chamo ele de Fábio e ela de André porque são meus amigos. A gente já comeu frango com quiabo juntos. Já comi feijoada com a Andréia. Isso aí. Né? Isso aí. Então nós temos um laço de amizade. Gabriel também já tem um conhecimento, uma amizade com eles. Então a gente está muito à vontade aqui para esse bate-papo. Vou começar com algumas perguntas aqui e deixar eles no bate-papo. Tempo de casado que vocês têm, qual igreja que vocês servem a Deus, porque vocês são cristãos. E fala um pouquinho da família de vocês aí pra gente. Então, pastor David, nós somos casados. Em 2004, nós nos casamos. E tivemos uma história muito bacana, né? Quando eu conheci o Fábio. Então, nós somos ovelhas do pastor Eduardo Emerick. Ele nos casou e apresentou os nossos filhos. Fantástico. Deu a gente a oportunidade de liderar o Ministério de Famílias.
É o pastor Eduardo Emerick e Silvia Magalhães. Então vocês já foram líderes de casais. Isso mesmo. Durante longos anos da nossa trajetória, foi liderando famílias, porque a gente acredita, pastor David, que mesmo com tantos desafios dentro de um casamento, a família sempre será o nosso maior patrimônio. Verdade. A família é a base de tudo, né? A base de tudo. Então, com o pastor Eduardo, ontem eu tive com ele, e ele se aproximou e falou assim, minha filha, eu tenho tanto orgulho de vocês. E o olhinho dele encheu de lágrimas, assim, eu fiquei... O meu também, né? Encheu de lágrimas. Eu fiquei muito feliz em poder entregar resultados de uma longa trajetória cristã. Nós estamos ali. Nunca fomos chamados para um gabinete Sério? daquele... Quantos anos na igreja com o pastor Eduardo? 23 anos. Eu e 22 o Fábio. Vou mandar um recado pro pastor Eduardo. Pastor Eduardo, esse casal é diferenciado, meu irmão. Tem casais, e eu sou pastor, e nada errado com isso. Mas tem casais que só no ano eu atendo umas 5, 6 vezes, né? Faz parte, né, Não, Gabriel? pastor David, deixa eu corrigir. Eu nunca fui chamada por ele no gabinete, mas nós já estivemos lá. Ele não precisou chamar, né? Ele não precisou chamar, mas nós já estivemos lá. O contato com a fé foi lá nessa igreja? O meu, na verdade, eu sou filha de pastor, né? Olha, que bacana. Meu pai tem um ministério, Missão Paz, lá no Maringá. É a comunidade onde a gente mora. E meu pai é o pastor, presidente da igreja. Então você vem de um lar cristão. Então, eu venho desde que eu nasci. Eu não conheci outro caminho quando pequena, né? Então, quando vem a adolescência, a gente foge um pouquinho dos padrões e depois a gente corre um pouquinho do pai, sabe? Sim. E aí encontrei o pastor Eduardo, que é um paizão pra gente. Estão e lá até hoje. fui muito bem acolhida por eles e estamos lá no ministério com ele até hoje. Vou deixar o Fábio falar dos filhos, depois que o Gabriel fizer a pergunta que ele ia fazer Não, eu aqui. queria também entender, e é bacana que o papo vai fluir, que você viu que eles são exímios comunicadores, né? Totalmente. Né? Eu queria entender também como foi o contato do Fábio com a fé cristã. Foi lá na Exatamente. igreja? Foi antes? Eu nasci em um lar católico, né? Minha mãe católica, apostólica, romana, roxa. Praticante mesmo. A minha afinada avó também, né? Então, a família é uma família que tem esses laços católicos. E eu conheci, na realidade, eu conheci a Jesus através da Andréia. Olha que né? fantástico. Meu Deus. Eu vinha de um relacionamento de 9 anos, mas era um relacionamento muito conturbado. E entre vindas e indas, eu conheci a Andréia no Serra Folia, né, que era um carnaval fora de época que tinha na Serra. Eu a conheci lá e nós acabamos tendo um relacionamento de 3 meses. E nos distanciamos, ficamos 2 anos sem nos ver. Aí eu me converti lá. Aí a Andréia já estava na igreja nesse período. E eu comecei a fazer, assim, uma retrospectiva das pessoas que haviam passado na minha vida, né, tal. E eu, nesse inteirinho, eu estava malhando na época lá em Laranjeiras e eu acabei reencontrando a Andréia, porque eu trabalhava no Jardim da Paz e o Jardim da Paz, todo final de ano, ele mudava a tabela. E eu precisava enviar a tabela nova de preço para uma funerária. E a funerária era vizinha. Mas eu não trabalhava em funerária, Ela não trabalhava só em 25 funerária, anos não. atrás. Não fazia... Isso é 25 anos atrás. Isso. Ela tinha uma lojinha, ela mexia com etiqueta. Etiqueta de confecção. Não tinha nada a E ver aí, com funerária. eu precisei encaminhar um outro não. e-mail. Um fax. Na época tinha era fax. Não tinha e-mail ainda, era Só uma fax. pausa. Para o público de casos jovens, gente, fax. Tem que explicar. Explica o que isso é aí. fax, porque fax era uma forma de enviar documento. Você mandava uma folha A Xerox saía no lá. aparelho a Xerox saía do outro lado. É isso aí. É o WhatsApp que a gente envia hoje. Isso aí. Continua, Fábio. E aí eu precisava passar o fax, e aí a menina da funerária falou assim, olha, Fábio, o meu fax está quebrado, você tem como passar pro da minha vizinha? E eu estava procurando o telefone, o contato de Andréia, e eu tinha perco tudo. E aí eu liguei. Quando eu liguei, ela atendeu o telefone. Nós conversamos por volta de 1 hora, mais ou menos. Já na primeira ligação. Na primeira Não. ligação. Deixa eu Mas eu pergunto a você passou o fax, Gabriel? Ficou em segundo plano. Nem né? eu passei. Esqueceu do fax. Esqueceu o fax. O mais literalmente. engraçado, pastor, que ele me perguntou assim, Andréia, ele conheceu a minha voz. Eu falei assim, nossa, é o Fábio? Aí ele confirmou, né?
Eu falei assim, meu filho, como que você tá? Já tem tanto tempo que eu não te vejo. Já tem mais de ano que eu não te vejo e tal, 2 anos, Aí ele falou bem assim, tô aqui. Aí contou um pouquinho da vida dele, né? Inclusive falou que ele era pai, que ele ia ser pai. Não, já era pai. Da Rebeca. Da Rebeca. Eu falei, nossa. Aí ele falou assim, e você? O que você tá arrumando? Aí eu falei, menino, você não vai acreditar? Não casei. Tô esperando você. Acredito que ele fez assim, yes! Não, mas eu fiz uma brincadeira, Gabriel, naquela ocasião. Ali. Não casei ainda, tô esperando você. Aí ele falou assim, você tá fazendo o que da vida? Eu falei, meu filho, você não vai acreditar. Aquela Andréia que você conheceu já não existe mais. Que ela já estava na igreja. Agora, a Andréia, uma nova agora ela Andréia. é uma... Que bacana. Aí eu falei com ele, eu falei assim... Ele falou, não acredito, você é crente? Aí eu falei, sou. Aí ele falou bem assim, não acredito, você não vai mais para onde você ia, você não faz... Falei, não, Fábio, agora eu decidi uma nova vida e eu não participo mais. Ele falou assim, eu não tô acreditando que Deus transforma a vida de uma pessoa desse jeito. Aí ele falou assim comigo, nossa, se Deus transformou sua vida, Ele pode transformar a minha. Pastor David, confesso que naquela hora eu fiquei com tanto medo. Falei, pronto, lá vem a sementinha do mal aqui pra mim atrapalhar o meu tão firme caminho. no propósito, Lá né? vem o lobo. E eu preciso confidenciá-los de que ela não me convidou para ir à igreja. Não, eu tive medo. Sério? Não me convidou. Pastor, eu tive medo. A igreja era muito pequena ainda. A gente tinha um grupo de mais ou menos uns 10 jovens. A igreja estava começando. E dos 10, 5 era filho do pastor. Metade da igreja era Então, da família não do pastor. tinha jovens. Então, eu falei assim, a aproximação com esse cara, que já me fez... Já tive com ele lá atrás, não é legal agora que eu estou trilhando um novo caminho, né? Não é legal. E às vezes pode gerar até uma perspectiva para quem está de fora na igreja de não entender, né? Isso aí. Cara, e Deus tem os propósitos dele para... Por isso que eu falo, Deus não une pessoas, une propósitos, né? Um encontro em um lugar improvável, que foi na festa lá do carnaval, fora de época. Improvável. Na retirada do Abadá. Olha só. Ela me fez ficar sem camisa, que eu tava com a camisa do Flamengo. Ela deu. fala que não é flamenguista, não, mas eu tava com a camisa do Flamengo. E ela me pediu a camisa, eu tirei e dei a ela a camisa do Flamengo. Cara, olha só o que Deus faz. E hoje nós temos aqui uma história de vida de uma família. Sim, cara. de uma família. E aí vocês seguiram em frente? Não, e na verdade eu procurei logo, que a gente fica desesperado, né? Eu falei, pastor, eu preciso conversar aqui. Tem um rapaz assim, 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 e ele falou que quer vir aqui. Eu não chamei, mas ele quer vir na igreja e tal. Contei a verdade para ele. Ele falou assim, minha filha, toma muito cuidado. Porque, né, jovem, enfim... Aí ele perguntou o que a gente fazia no final de semana. Eu falei assim, olha, quando a gente não vai no boliche, a gente vai pro posto de gasolina tomar Toddy. Tinha aquela maquininha de Toddy. A gente colocava uma moeda de 10 reais, de R$1 e vinha um Toddy. Você colocava lá o copinho e vinha o Toddy. E a gente varava a madrugada, saía da oração. O pastor tinha uma Kombi, que a gente chamava de Combite. Eu dirigia a Kombi. Ela dirigia uma Kombi. Não, peraí. Era motorista da Kombi. Esse detalhe é interessante. Quem dirigia a Kombi? Eu pilotava a Kombi, Andréia. pastor. Gente, detalhes da história desse casal que eu acredito que pouquíssimas pessoas sabem. Mas assim, ela não me fez o convite para ir à igreja. E aí, eu me determinei ir no domingo na igreja. E quando eu estava tirando o carro da garagem, e a Rebeca ela ia lá para casa um final de semana sim e um não. No final de semana que a Rebeca não estava lá em casa, eu me determinei a ir na igreja. Eu estava tirando o carro da garagem, aí chegou um rapaz correndo e falou assim, Fábio, vai lá no bar do Porcão, é um bar conhecido que tem lá em Pitanga, que seu irmão está brigando com os meninos do Barro Branco. E os meninos são perigosos e tal. Aí saí eu de carro e fui lá pro bar. Aí você já viu, né? Colocar a gente bêbada pra casa. Meu Deus. Aí foi uma luta para levar meu irmão para casa e tal. E quando eu consegui levar meu irmão para casa, acabou, já tinha passado o tempo, não deu para que eu pudesse ir à igreja. Aí no outro domingo, a Rebeca estava comigo. E a minha mãe, cara, eu era apaixonado por pagode, samba. Eu ia para floricultura. Enfim. Ele nem sabe o que era floricultura. Não. Vou explicar. Explica para o público de casa. Era um barzinho ali na reta do aeroporto, naquela... Perto de Bar República. O da Alberto Simonade ali.
Então, o nome era Antigo, né? Floricultura, mas tinham grupos de pagode todo domingo à tarde. Eu não quis perguntar para não passar vergonha, mas eu imaginei que quem gosta de pagode gosta de floricultura. E aí, quando eu falava que eu ia para floricultura, minha mãe ficava com a Rebeca tranquilo. Mas no dia que eu falei com a mamãe que eu ia para a igreja, e uma Toma que igreja o filho é evangélica, a mamãe pegou a Rebeca e falou assim, toma que o filho é seu. E naquela época a mamãe tinha um palhozinho e eu coloquei Rebeca no palho. Não tinha cadeirinha, cara, não tinha cadeirinha. Botei Rebeca no palho, amarrei ela no cinto e fui. Errou, Agora- hein, gente? agora, Não faça isso. Não façam isso. Verdade. Foi uma inconsequência na época, por Isso há causa 20 e dela. poucos anos, né? 23 anos 23 atrás. anos atrás. 23 anos. Então, assim, e você imagine um jovem, pai solteiro, entrar dentro de uma igreja evangélica com um filho no colo, eu. E eu fui para aquele culto e, assim, foi muito engraçado, porque a gente sabe que Deus tem as formas de falar com Isso a aí. gente. E naquele dia, Gabriel, a pregação do pastor, ela pegou Peguei a Rebeca e fui lá pra ficou trás. com Rebeca, ela e a filha do pastor. Para ele conseguir E eu prestar fiquei atenção na centrado. E eu palavra. fiquei- Olha a sabedoria, hein? E eu fiquei lá, pastor. O pastor começou a fazer a pregação. Cara, era como se ele estivesse falando de mim. Direto pra você. Eu abaixei a cabeça e falei assim, miserável dessa mulher. Contou Contou tudo. a minha vida toda para esse pastor. Mas, assim, quando finalizou a pregação dele, eu estava lá na frente chorando e ali eu entreguei minha vida ao Senhor. E aí eu fui convidado, passei pelo discipulado, e depois que eu passei pelo discipulado, eu participei de um encontro com Deus. E naquele encontro com Deus, eu confesso que eu fui lá, entreguei a minha vida, mas, assim, a transformação não havia sido completa ainda, né? E foi no encontro com Deus que eu voltei completamente transformado. Com a vida transformada. Né? E com quanto tempo vocês casaram? Ele Olha vai só, falar foi muito agora. bacana, muito Ele bacana. vai falar Mas agora. chegou porque na ele parte foi no agora? encontro, Chegou. Eu fui pro encontro. E aí tinha que batizar. Aí eu tinha, Outro desafio. Aí eu tinha que batizar e assim, e eu fiquei muito feliz porque alguns familiares meus, eles foram no meu batismo. A minha mãe não compareceu. Minha mãe não compareceu. Mas no batismo dos meus filhos, ela foi. Que bacana, né? Isso aí que encanta, né? Encanta. Foi muito lindo ver a minha sogra Lá. participar. E ela olhou para mim e falou assim: minha filha, eu nunca participei de um batismo evangélico. Ela nunca vida tinha nunca visto. toda, o primeiro, Nunca tinha O visto. primeiro. O Foi primeiro dos foi o netos, batismo dos 2 netos, da minha filha Então- e do meu filho. Então vamos lá. O seu batismo, ela não foi. Não Não foi. compareceu, ela não E compareceu. depois que vocês casaram, tiveram filhos, ela foi no batismo dos seus É agora, filhos. batismo agora, agora quando nas eles fizeram águas, agora. 13, Quando eles os 13 fizeram, anos, né? Eles que decidiram se decidiram batizar. Um com nas 13 e o outro águas. com 14. Aí E ela teve lá. que que coisa ela extraordinária. fantástica, né? Que coisa Ela extraordinária. foi lá. E assim, eu falo da minha mãe, eu me emociono, porque a minha Ela é mãe, maravilhosa. a Minha minha sogra mãe, é ela fantástica. ela tudo, cara. Ela é. A minha mãe, ela é uma guerreira. Minha mãe, ela cuidou da gente 6 anos de idade. O meu pai, ele abandonou o nosso lar. E ela, como professora, ela trabalhava no estado, trabalhava no município da Serra. E naquela época ela fazia faculdade em Colatina. Mamãe saía às 5 horas da manhã de casa, chegava em casa 00:30, era o horário que mamãe nos acordava para perguntar como é que havia sido o nosso dia. Então, assim, a gente naquela época, nós morávamos numa mansão na Mata da Praia e nós, por diversas vezes, a gente tinha água para beber. Né? Eu louvo a Deus pela vida dos meus finados avós, que foram eles que, por diversas vezes, supriram as nossas necessidades. Ao ponto do meu finado avô pedir para que nós retornássemos para Pitanga, né? Que é onde nós somos nascidos e criados lá. E nós retornamos para Pitanga. E, enfim, ela é... E isso, Fábio, que você falou, vale até um posicionamento aqui para quem está nos assistindo. Até uma palavra, pastor, de encorajamento. Nos momentos mais difíceis da vida, Deus sempre vai levantar alguém para nos ajudar. É verdade. Deus nunca permite ninguém caminhar sozinho. Verdade. Às vezes tem pessoas que estão em casa nos assistindo e pensando assim, mas eu estou sozinho. Não.
tem alguém com você. Com certeza. Deus sempre vai levantar. O Fábio falando que às vezes tinha água para beber, mas tinha ali os avós que se importavam, que ajudavam e supriam. Isso, por diversas vezes. Eu me recordo e lá em Goiabeiras tinha um supermercado chamado Santa Marta. Eu não me esqueço desse supermercado que a logomarca dele era um canguru empurrando um carrinho. E era nesse supermercado que o meu finado avô fazia compra para levar para a gente. Toda sexta-feira eu ia para a janela do quarto da minha mãe, porque a janela do quarto da minha mãe dava para a rua, e ficava ali aguardando a presença do meu avô. Porque você sabia que ele E ia chegar alegria com a as compra. sacolinhas Eu do sabia. canguru, do Santa Marta. Você está falando isso aí. Eu não sei se o Gabriel vai lembrar uma vez que nós fomos levar uma cesta de alimento para uma família muito simples ali em Jacaraípe. A gente tinha arrecadado algumas cestas para abençoar algumas famílias que nem eram da igreja. E aí, quando a gente chegou com o carro que a gente abriu o porta-malas, na verdade, alguém nos auxiliou, foi na escola e falou que tinha indicado uma família da escola muito carente, a gente foi levar o alimento lá. E aí, quando a gente começou a descer com as sacolas de compra para ajudar essa família, tinha uma criança, cara. Uma criança devia ter uns 6, 7 anos. Aquele menino, quando viu uma caixa de leite, uma caixa fechada, aquele menino começou a gritar, leite, leite. E ele queria carregar a caixa sozinho, ele não aguentava para levar para casa. E são coisas que... São situações que criam memórias afetivas. Marcam, né? Que marcam. E as pessoas podem usar essa memória tanto para travar a vida quanto para destravar. No seu caso, destravou você, né, Fábio? E essa Lembrar criança, disso é um destravo hoje. Sim. Eu não conheço essa família que você está falando, mas eu tenho certeza, pastor David, que essa criança, quando ela quis levar essa caixa de leite fechada, é porque ela tinha mais irmãos. É isso Sim. aí. Tinha muitos irmãos. E ele queria compartilhar. Compartilhar aquele momento. Compartilhar de alegria, aquele né? momento com a família. Sim, Né? sem dúvida. É assim. E Só quem passa por isso, Só né? quem passou por isso, Gabriel, pode falar do que é ter a fome suprida. Sim. Né? Quando eu cheguei, Isso também faz influencia. parte da minha história, eu falo que o Fábio, mesmo ele passando por dificuldades, a família dele era Assistia. muito acolhedora, porque eles tinham condição de acolher. E quando a gente veio para cá, que eu vim com a minha família, a gente não tinha ninguém aqui. Né? Eu tinha 6 anos, quando a gente catava papelão para vender, para comer. Olha só. Você Catava- veio de qual estado? Eu vim de Belo Horizonte, eu sou mineira, né? Mineira de BH. Eu nasci em Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano. E aí moramos em BH e meu pai veio tentar a vida aqui em Vitória. E ele era vendedor, se eu não me engano, na época da revista Veja. Sim. Ele era vendedor daquela revista Veja, assinatura, né, da revista Veja. E aí, quando ele chegou para cá, a gente não tinha condição de nada. Era daquela época que chegava, a casa estava vazia, você ocupava Ok. e depois conta com a sorte para legalizar a documentação. Então, eu tenho 5 irmãos, a gente pequeno, e tinha um supermercado ali em Porto Canoa, da Almerri, ao lado dele tinha um depósito, que eles jogavam as caixas e tinha um local onde a Ficava gente aquele pegava as caixas, né, desmontava os papelões e vendia, Você atravessava vendia, então, os papelões. os papelões. Meu Deus. Quando a gente encontrava, era quase que igual encontrar ouro. A gente encontrava cobre, não tinha os fiozinhos que tinha... tira a casca assim Sim. e faz o cobre, que ele é mais pesado, ele vale Isso aí. mais. O valor era melhor. E a gente ficava muito alegre quando encontrava algum outro material sem ser o papelão, porque vocês poderiam- o lucro era maior. O lucro era maior. E a gente atravessava a rua, vendia no Quilão do Gordo, que era na outra esquina, e Olha a levava as memória, moedas. ó. Quilão do Gordo. O Quilão do Gordo. Inclusive, encontrei com o irmão dele há pouco tempo e não pude conter as É de lágrimas. onde? Porto Canoa? Porto Canoa. Porto Porque Canoa. me lembrei muito deles, são muito parecidos. E então, a gente pegava o dinheirinho, levava para minha mãe e a gente atravessava a rua para o Dalmerri. E lá no Dalmerri estava o Zeca, o finado Zeca, que, né, ele foi assassinado lá. Lá em E Jacaraípe. ele é um empresário, né? Então, assim, sofri muito, senti muito a morte dele, porque lembrei da minha infância. Porque quando o dinheiro não dava, pastor, a gente comprava a granel, que era mais em conta. Sim. Você comprava 1 quilo de arroz, comprava Sim. tudo Isso aí. separado de macarrão, era a granel. E às vezes faltava o dinheiro, né? Não dava para fazer. Ele nunca pediu pra gente devolver a mercadoria porque o dinheiro não dava para pagar. Gente, olha Sempre só. auxiliou, Ele falava né? bem assim: pode levar, minha filha. Pode levar. E aí a gente levava e
Minha mãe fazia o alimento e a gente se alimentava ali naquela rua. Fantástico. Eu vejo, então, os dois têm algo em comum na história de vida do passado, né? Enfrentaram as dificuldades da vida, assim como eu, você também, Isso aí. né? Posso falar do que foi alimento seu durante um tempo? Pode, claro. Naquela vida difícil lá atrás? Sim. Era sopa de quê, Gabriel? Sopa de osso. Meu pai era açougueiro, morava em uma das favelas aqui de Vitória e muitas vezes era o alimento que a gente tinha, né? E a vida, acho que ela é feita de superação. Eu estou escutando aqui atentamente a né? narrativa. Tá muito legal. E de coração puro aqui, com os olhos brilhando, né? De ver a história, a conexão e de ver, além da superação de vida, o envolvimento de vocês no evangelho, no cristianismo, de como que Deus ele usou os improváveis, né, para conectar vocês, de como o passado não foi âncora, né? Isso não foi nada que paralisou vocês. E fico assim muito feliz e quero ouvir um pouquinho mais desse envolvimento de vocês com a causa de Cristo, com o Evangelho. E é bom esse bate-papo, David, porque às vezes as pessoas elas nos olham como um recorte, né? Exato. Vê a sua história, vê o seu presente, vê o meu presente, e devem olhar para vocês, Fábio, Andréia, e achar que é só um recorte, né? Ver na Assembleia, ver lá na Serra, trabalhando, e enxergam o presente e não tem ideia de que a bandeira que vocês defendem não é uma propaganda momentânea. Verdade. Mas é uma história de vida e de conexão. Há um currículo, né? Dentro de um cenário brasileiro onde que as pessoas elas tentam arrogar esse título de estar envolvido com o evangelho como pretexto de sobressair, de ganhar visibilidade. Vocês não, vocês estão no meio do rebanho de Cristo, servindo a Cristo e produzindo para o reino. Aproveitar essa longa ponte de conexão de assunto para ouvir, eu vi no comecinho aqui, que eles foram envolvidos com o departamento de família, né? Por quanto tempo? Como é que foi isso? Como que é esse desafio de estar lidando com famílias? Como é que foi isso aí? Para nós, assim, primeiro que nós recebemos com uma grande responsabilidade, né? Nós tínhamos apenas 1 ano de casado, né? O pastor David perguntou como é que foi essa trajetória nossa. Eu sou administrador, mas assim, na administração a gente estuda um pouquinho de economia. E quando eu fui pedir a mão de Andréia, o pai dela e a mãe, eu fiz um pedido só, paguei uma pizza só. Eu fiz um pedido para namorar, noivar e casar. Nós namoramos, noivamos e casamos com 10 meses. Olha. 10 meses? 10 meses. Ou seja, vocês sabiam o que queriam. Né? Vocês sabiam para onde estavam indo e o que queriam da vida. É isso aí. E aí casaram e com 1 ano, então, pastor Eduardo... No mesmo ano que o Fábio se batizou, que ele foi para o encontro, logo que ele foi para o encontro no mês de fevereiro, março ele se batizou, aí final de março ele já foi, já pediu que queria conhecer a minha família, né, e conhecer os meus pais, já pediu. 20 de novembro nós nos casamos. Namorar, noivar e casar dia 20 paguei de novembro, pagou uma pizza Ó, só. A família é muito Deixa grande. eu aproveitar um gancho aqui para falar para a turma jovem, cara. O Fábio foi conhecer a família da Andréia e pagou a pizza. A garotada de hoje não quer pagar nada. Quer chegar na casa da pretendida lá e quer que o futuro pai, sogro já tem que pagar, né? O futuro sogro banca tudo. Você já está se defendendo, que eu tô vendo. Você está antecipando situações. Meu irmão, vai conhecer teu futuro sogro, banca lá a janta, cara. Paga a pizza, paga o Mas lanche. não o Fábio não, só a pizza não. Não, mas o Fábio ainda pagou a pizza, tá bom. Paga Tá a bom. janta, O paga problema uma é que os janta. caras chegam, sentam na mesa e quer que o futuro sogro banca tudo. Na hora da conta, ele finge que não tá entendendo nada, Fábio. Geração de hoje acorda pra vida. Se você quer ter uma família, vai lá, Fábio, continua. E aí, assim, o pastor Eduardo nos transferiu essa grande responsabilidade. E a gente, assim, eu particularmente, eu fazia questionamentos a Deus, né? Falei, poxa, Deus, como é que eu posso assumir um ministério de famílias? Eu tenho 1 ano de casado, nós temos na igreja pessoas que têm... Não, e ele recém-convertido, na verdade, porque eu tinha uma... Falei, pessoas que têm 30, 40 anos de casado, a experiência é infinitamente maior do que aqui eu. E a Bíblia, ela fala muito bem acerca disso, né? Que Deus, ele não chama os capacitados, né? Ele capacita, Ele né? capacita os escolhidos.
né? Então, e nós, graças a Deus, nós conseguimos, né, ajudar a muitas famílias. Foram quantos anos à frente desse ministério? Foram quase 18 Olha só, anos. quase 18, porque quando o Fábio ganhou para vereador, nós ainda permanecemos. Então Só o que Fábio quando ele exerceu o veio pra mandato de disputar- vereador trabalhando no Conselho de Casais. trabalhando. Quantas vezes Sim, saía da é. sessão e ia para Ia lá direto para pra lá. discipular. Direto E, na verdade, Bacana. pastor, a Prazer. nossa casa, desde o nosso casamento, da nossa conversão, do casamento em si, a nossa casa sempre foi frequentada por a igreja ser de grupos familiares. Então, sempre tinha Sempre tinha grupos. esses Quando grupos. não era de células, era de casais, era de adolescente. Porque eu cuidei muito tempo Também. da célula de adolescente. Então, assim, sempre foi muito frequentada por esses grupos. E tinha os grupos de aconselhamento, né? Bacana. Então, a gente sempre foi... Mas eu entendo, pastor, que a gente era novo, sim. Mas era necessário. Era Deus necessário. sabe o Era que faz. necessário. É isso aí. Era E necessário. diante da necessidade, Deus levantou Deus você. levantou. E É assim fez Deus com faz. que ele... A cada dia ele foi forjando o nosso caráter, forjando a nossa Perfeito. integridade, o nosso comprometimento, o nosso temor, Com envolvimento. trazendo à existência que o projeto de família era e sempre vai ser, Sim. Sim. né, É o projeto melhor principal do patrimônio. coração de Deus, é o maior patrimônio de qualquer Eu, ser meu humano. pai e né? minha mãe têm 50 anos de casados, né? Bodas de Então, ouro. Então, E assim, eu- o desafio foi grande, mas foi muito proveitoso. Proveitoso, Sim. né? Eu digo para todos, né, que assim, eu nunca levantei o meu pensamento a Deus questionando a Ele pelo que eu vivi, pelo que Ele me permitiu viver, porque eu creio que, e eu tenho plena convicção em Deus, que Ele permitiu que eu vivenciasse tudo aquilo que eu vivenciei, porque, assim como o senhor falou, a trajetória de vida da gente, Deus ele a usa para que a gente possa ajudar a outras pessoas Sim. que estejam passando Sim, pelas mesmas coisas que eu passei lá atrás, sim. né? A questão, como nós estávamos falando anteriormente, existem famílias que às vezes as pessoas querem se divorciar, querem se separar por pequenas coisas e tem filhos Sim. e assim, eu vivenciei isso lá atrás. Sabe a dor e Então, o peso que isso gera, né? Então, assim, é importante você passar para as pessoas, não de ouvir falar, mas é porque aquilo eu presenciei, eu vivi na pele. Então, você acaba tendo notoriedade para falar sobre esses temas. E, Fábio, o que eu até deixo, né, para casais que enfrentam lutas, adversidades na família, no casamento, já que nós entramos nesse assunto. Cara, eu acho que vale a pena superar qualquer obstáculo para manter a família. Sim, Né? sem sombra. E é o conselho que eu sempre dou quando um marido chega e fala, cara, pastor, eu vou largar tudo. Eu falo, cara, pensa, antes de pensar em você e na tua esposa, pensa nos teus filhos. Um filho crescer com a ausência da figura paterna e materna, que seja, pode gerar consequências irreversíveis. A gente louva a Deus, né, que hoje a gente vê o Fábio como um grande homem, a Andréa como uma grande mulher, servos de Deus. E a gente vai até... O nosso tempo está esgotando, tá? O bate-papo está tão Mas, bom. gente, que tá nem voando comecei. aqui. Fantástico. Mas eu preciso também pontuar com eles, eu creio que é de interesse também dos nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, sobre os desafios da vida pública e agora como casal. Porque antes era só o Fábio, né? Era o vereador Fábio, agora Só. é o deputado Fábio e a vereadora Andréia. Mas antes da gente entrar nesse ponto, quem é a família Duarte hoje? Andréia e Fábio, os filhos. E você também falou ele acrescentou mais um elemento da Mais um família, integrante, né? Mais um integrante. Não, nós temos... eu tenho a Rebeca, né? Sim. Que a Rebeca é a minha filha mais velha. Antes de eu me casar com a Andréia. É um presente de Deus. Né? Mesmo antes de eu conhecer a Jesus, também a Rebeca veio. E é um presente. Linda, De Deus. maravilhosa. E com a Andréia, nós temos uma história muito bacana, porque a Andréia ela não podia engravidar, né? Em Números 22, 19, diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Enchemos a falaria
e não faria, ou prometeria e não cumpriria. E Deus usou 5 profetas para dizer que nos daria filhos. E nós fomos a uma E clínica. André não podia. Não podia. Nós ficamos durante 2 anos tentando ter filhos. E ela não podia engravidar, que ela tinha uma trompa 100% obstruída e a outra 80% obstruída. E nós fomos numa clínica de fertilização e os médicos quiseram nos cobrar, na época, R$15.000 para que nós pudéssemos ter filhos. Mas Deus havia usado 5 profetas para dizer que nos daria. E eu virei para aquele médico e falei assim, doutor, eu respeito o senhor como médico, mas eu sirvo a um Deus que é médico dos Impossível, médicos. né? Médico dos médicos. E quando Deus falou que me daria, Ele não falou que eu teria que pagar R$15.000. Senão eu Uau. faria das tripas do coração e pagaria os R$15.000. E ela, igual nós estamos aqui, ela estava por debaixo da mesa me beliscando todo. Falei, o médico médico- Ou seja, renomado. ela te belisca de vez em O quando? médico Belisca. renomado, pastor. E assim, e o médico chegou e falou assim, ó, vocês são novos, vocês vão para casa, pensem, depois vocês voltem para que nós possamos dividir os valores. Ou E seja, o médico acreditava que você ia pagar. Isso aí, acreditava. ia voltar para pagar. Ele A tinha essa única forma ele de tinha ser essa gerado esperança. seria por esse mecanismo. Ele tinha essa esperança. E eu, depois que eu parei de tomar Skol, eu passei a tomar Coca-Cola. Bebia muita Coca-Cola. Eu não tomava água, eu tomava Coca-Cola. E eu fiz um propósito com Deus. Eu cheguei em casa, contei para minha sogra o que o médico havia falado. E eu fiz um propósito com Deus que eu só tomaria Coca-Cola o dia que meu filho estivesse no ventre da minha esposa. Meu Deus. E eu levei 2 anos e meio sem tomar Coca-Cola. E assim, cada período menstrual dela, eu não poderia demonstrar tristeza, porque ao não demonstrar tristeza, se eu demonstro tristeza, ela ia ficar mais triste. Ao não demonstrar tristeza, o inimigo gerava no coração dela, que era porque eu não queria, porque eu já tinha a Rebeca. Sim. Então eu passava uma luta dentro de casa. E acabou com 2 anos e 3 meses, ela foi no Vale da Bênção. Uma tia chamou ela para ir no Vale. Ele colocou no modo acelerado, por causa do colocando no tempo. acelerado por causa do tempo. É. A tia chamou ela para ir no Vale na campanha de um pastor chamado Pedro. E chegando lá, o pastor Pedro estava pregando, dizendo que todos os filhos dele, Deus havia posto o nome. Eu costumo dizer que enquanto o pastor estava pregando, ela estava pecando. Eu falei assim, misericórdia, Deus vai interferir no nome do filho dos outros. Se Cada Deus nome manda mais colocar o lindo nome- que o outro, se ele Deus manda colocou, colocar para o nome do meu a filho glória de Deus. Sadraque, Mesaque, Abidnego. Falei, Jesus. E isso porque... Jeú. Ela estava falando isso porque ela já havia se determinado, e nós já havíamos decidido, de que se Se eu Deus, engravidar- se Deus nos desse o filho, Era iria ser Fábio. Fábio Filho. Aí eu falei bem assim, queria. não sendo Fábio Júnior, a gente coloca Nada contra ele, Nada mas eu contra queria não. Fábio, Fábio Filho, Filho. né? Fábio Filho. Fábio Eu já chorei muito com as músicas de Fábio Júnior. Não era em homenagem a ele, Não seria não, em homenagem. Aí, o pastor Pedro terminou a pregação, a nossa tia foi até ele, pedindo que ele orasse, intercedendo pela vida do esposo que fazia hemodiálise. O pastor Pedro terminou de orar por ele, virou para ela e falou assim, eu posso orar pela irmã? Ela falou assim, amém, pastor. O pastor Pedro começou a orar por ela e falou assim, olha, irmã, Deus manda ele dizer que a irmã é vitoriosa. Tudo aquilo que a irmã pediu ao Senhor até hoje, a irmã conquistou. Só que o Senhor Mas manda a tem irmã, uma coisa- manda a irmã tirar a ansiedade do coração. Porque no momento certo, o seu filho virá. E aí, Quando eu estava orando por você, o irmãozinho veio e falou assim, quando o pastor Pedro estava orando por você, eu vi. Você pode não acreditar, mas eu vi um raio no céu, esse raio descia em direção ao seu ventre. Dentro desse raio estava escrito Gabriel. É o Meu nome do seu filho. o Deus. Senhor manda ele dizer que esse será o nome do seu filho. Aí não tem como. Vocês têm hoje o Gabriel. Aí ela É pediu, o Gabriel, não, aí ela meu pediu pra primogênito. fazer, ela pediu para fazer prova, aí ele pediu para que ela pudesse fazer prova com Com Deus, para ter certeza. Ela, como boa mineira e brasileira, contou a história toda para mim e falou assim, bem, primeiro, para a profecia se cumprir, eu preciso engravidar. E não é só engravidar. Eu Tem que preciso ser um engravidar, menino. Tem que ser menino. Isso aí. Se for menina, a gente coloca Fábio Gabriel, ou Gabriel agrada Fábio, todo que agrada mundo. o pai daqui, o pai de Fica lá. todo mundo feliz. Está tudo resolvido. É. Falei, não, se for menino, vai ser Gabriel. E hoje nós temos, para honra e glória do Senhor, temos Gabriel, Nicole e Guilherme. Números 23 e 19. Gabriel, Nicole. Nicole E e Guilherme. Guilherme. Gente, vale um recorte aqui agora. Não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Deus é Deus do impossível. Não duvide de renunciar aquilo que você pode para Deus. Foi uma Coca-Cola, mas foi uma renúncia que Fábio optou em fazer Isso aí. até receber uma resposta. E não duvide dos profetas que Deus também levanta nessa terra, porque Deus ainda, André, usa pessoas. E não duvide das promessas de Deus para a sua vida, porque o nosso Deus ainda é um Deus de promessa e será sempre. E sempre E ele será um Deus de milagres. Sempre será um Deus de milagres. Eu acredito veemente nos milagres de Deus. Gabriel prega sobre milagres, a gente vive provas isso, disso, somos milagres. Verdade.
E eu fico muito feliz. Então, a família hoje está completa. Completo. Eu gostaria até de deixar um recadinho para você que está nos acompanhando aí. Todos nós temos uma promessa de Deus em nossas vidas. Só que cada um de nós precisamos entender que toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E o tempo do Senhor, ele não é o nosso. Mas creia que no tempo dele, ela há de se cumprir também na sua vida. Que bênção, hein? Se tivesse como, eu ia pedir até o Petros para colocar aquelas palminhas que colocam assim, né? Depois dessa fala, Se Petros. tivesse auditório lotado aqui agora... Fábio, pura verdade, é isso. E agora que a gente já conhecia a família deles, né? Agora que o público de casa já entendeu essa história toda de casamento, de família, de servir ao Senhor, nós temos aí 11, 12 minutos ainda de bate-papo. A vida pública do deputado agora é o deputado Fábio e a vereadora Andréia. Quais são os grandes desafios que vocês enfrentam na vida pública como servos de Deus, que eu falo? Eu não falo só os desafios da vida pública, porque antigamente eu ouvi uma frase, o seguinte: quando eu quis concorrer às eleições de 2020, não é assunto para hoje, muita gente chegou para mim, Fábio, Andréia, e me disse o seguinte: pastor, não entra nisso não, porque a política corrompe as pessoas. É coisa do diabo, né? Isso. E eu fiquei com essa frase no meu coração, até o dia que eu ouvi o Hernandes Dias Lopes dizer uma frase muito interessante sobre isso. E ele disse o seguinte: a política não corrompe ninguém, ela apenas revela quem já é corrompido. Potencializa aquilo que você já é. Que já é. Então, eu creio muito, embora eu faça hoje, Deus me mostrou a real separação de quem vive a vida pública no ministério, a vida eclesiástica, e quem vive a vida pública no serviço à sociedade através da política. Há uma diferença. Eu entendi isso para a minha vida hoje. Mas eu acredito em políticos verdadeiros, honestos, que não negociam e não barateiam a sua fé e que conseguem manter uma vida íntegra diante de Deus, diante de tantos desafios que a política apresenta. E eu assim, pastor, eu sempre disse isso. Eu hoje estou na política porque Deus falou comigo que é para que eu estivesse aonde eu estou. Porque, como a Andréia bem disse, há 23 anos eu resolvi trilhar aquilo que Ele tem como projeto, como propósito para a minha vida. Eu vejo a política como um instrumento fantástico para que a gente possa ajudar a melhorar a vida das pessoas. Concordo. Eu não entrei na política para me enriquecer, eu não entrei na política para me extorquir empresário, eu entrei na política para que eu possa ser a voz daqueles que não conseguem chegar ao governador do estado, daqueles que não conseguem chegar ao prefeito da cidade. Nós estamos como uma voz. E assim, a minha família, os meus avós, eles tiveram 11 filhos. Dos 11 filhos, eles tiveram 6 filhos especiais, né? O meu primeiro emprego foi dirigindo para minha avó. Os meus tios, eles estudavam na APAI, que ficava ali na Avenida Vitória, porque na Serra não tinha APAI. E hoje, pastor, nós precisamos hoje conscientizar a classe empresarial. Nós temos hoje um crescimento gigantesco de crianças neuroatípicas, né, que necessitam de um acolhimento. E muitas das vezes, infelizmente, talvez não por... acho que por falta de sensibilidade, eu posso dizer, os nossos governantes, eles acabam não dando a devida atenção. Porque, assim, existem questões que são primordiais. 90% das mães de crianças neuroatípicas, elas, além de ser mães de crianças neuroatípicas, elas são mães solo. Sabe por quê? Porque o homem, quando ele recebe o diagnóstico da criança, ele abandona a família. E aí, olha só o que Em muitos acontece. casos isso acontece. E aí, olha só o que acontece. Essa mãe, ela precisa de um laudo para que essa criança possa ter um acompanhamento na escola. Sem esse laudo, essa mãe coloca a criança na escola. Antes dela chegar ao serviço dela, a escola está ligando para que ela busque a criança. E também sem o laudo, a criança, ela acaba não tendo um amparo do governo. Sim. Porque ela tem direito a um benefício. Então, assim, essas são razões que a gente precisa estar debatendo e discutindo para que a gente possa melhorar o atendimento. E a iniciativa privada pode muito contribuir com isso. Porque eles podem disponibilizar
2% de imposto que eles deveriam pagar para o governo federal, Tá na lei. eles podem investir em uma PAI, em uma AMAIS, Olha que interessante em uma isso, Vitória, né? numa Vitória DAO, entendeu? Para que possa contribuir e fazer o papel dela social também, de ajudar. Sim. Porque hoje, as leis hoje, elas amparam as crianças. Mas a minha preocupação está além. Nós precisamos cuidar dessas mães. Isso aí. A mãe que tem uma criança neuroatípica, ela tem os compromissos dela na APAI. Quando ela não está na APAI, ela está levando as crianças ao consultório médico. Então, a vida Ela dela para a vida é em virtude da em criança. função da Acompanha. criança. E ela não se cuida. Ela também precisa cuidar da Sim. saúde. Ela também precisa se cuidar. Sim. Porque se essa mãe faltar, quem vai cuidar dessa criança? É isso aí. Ô, Fábio, e você tocou num assunto muito necessário, né? A questão da saúde, essa questão das crianças neuroatípicas e o que se envolve no cenário familiar hoje, falta de sensibilidade para isso. E dentro desse ponto aqui, a gente tem pouquíssimo tempo, mas eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. E eu lembro que 5 anos atrás, a gente caminhando junto ali, eu ouvia muito você falar que por uma opção, a sua família usava o serviço do SUS. Nós somos usuários. Até do hoje? SUS, usuário do SUS. Até hoje. Até hoje. Nós usamos o Até hoje. SUS e todos os meus filhos estudam em escola pública. Hoje mesmo nós tivemos a grata satisfação de receber a Escola Ministro Petrônio Portela, É lá a de escola Mata da Serra, municipal. que é a escola na municipal Assembleia. lá na Assembleia Legislativa. Gente, que Foi lindo. Recebemos os alunos lá. E a escola onde a minha filha Nicole hoje estuda E o e Guilherme. aonde o Guilherme estuda. O Gabriel está estudando no Hilda Miranda, Que que é é estadual. estadual. E qual é essa intenção de vocês? Porque a gente Por não acreditar, precisa... nós acreditamos. Vocês né? acreditam? Nós acreditamos que, assim, eu sou de uma época, pastor, que eu estudei no Colégio Maria Ortiz. O Colégio Maria Ortiz, ele ficava localizado ao lado do Palácio Anchieta. Naquela época, e eu vou quase revelar a minha idade, naquela época, o ensino do Colégio Maria Ortiz, ele equiparava-se ao ensino do Salesiano, que era o Nacional. Colégio Bambambam, na época. Isso aí. Entendeu? Então, assim, nós precisamos fortalecer o ensino público. Ok. Logicamente E a saúde também. logicamente que é necessário que o governo faça maiores investimentos nos professores. Porque eu digo que se hoje nós temos médicos, se hoje nós temos advogados, desembargadores, Graças todos aos eles professores. passaram nas mãos dos professores. Sim. E é a classe que, infelizmente, é uma das menos valorizadas. E nós precisamos valorizar os professores. Não é porque minha mãe foi professora, não, mas nós precisamos valorizar os professores. Né? Da mesma forma que uma das nossas lutas também é com relação à saúde. Né? Hoje, eu sou vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E eu, E presidente da Comissão de ela é Saúde presidente na da Câmara Comissão da de Saúde Serra. na Câmara da Serra. Top, gente. Estão trabalhando Vice-presidente, juntos pela mesma trabalhando causa. Mas me deu hoje. Presidente da Comissão de Saúde, vice-presidente da Comissão de Obras e presidente da Procuradoria da Mulher, que é um marco histórico na cidade da Serra. E, André, aproveitando, antes você era a esposa do vereador. Hoje você é esposa de um deputado, mas é a vereadora. É a vereadora. Como é que está sendo esse desafio para você, essa experiência, Andréia? Então, o desafio é muito grande, porque eu falo que o deputado, ele fica um pouco mais longe da ponta. Sim. E quem mais sofre é a ponta. É a população que está lá na pontinha, é ela que sofre Ok. mais. E o vereador, ele está mais próximo. Então, hoje, essa identidade que eles criaram, assim, ela é esposa do deputado, mas ela é vereadora, tá ali a estrela cadente. Onde ela passa, alguém faz um pedido. A minha filha brinca, Porque- que minha mãe é igual a Estrela Cadente. Onde ela passa, alguém a pessoa faz um pedido. A Nicole sempre frisa isso. Minha filha brinca. E quando eu saio com ela, que alguém vem à minha procura, ela fala, não falei? Não falei? É o tempo Mas todo, não né? é porque eles me incomodam, não mesmo. É porque eles têm como uma referência. E hoje, por ser vereadora, muitas coisas que fogem da esfera municipal, eu tenho o apoio do meu deputado favorito. É o seu Fábio, deputado predileto, meu né? deputado predileto. Então, assim, a gente fortalece a política na arte de servir. É isso aí. Porque Ok. passando por tudo que a gente passou e hoje tendo a oportunidade
de dar dignidade às famílias, proporcionar àquelas famílias aquilo que os meus que eu não tive, que hoje os meus filhos têm, projeto social no próprio bairro, as escolas, e você vai proporcionando, claro que gradativamente, a gente tem, assim, hoje, uma gestão comprometida, né? O nosso prefeito tem sempre procurado nos ouvir. Ok. Né? Então, isso é muito importante, esse diálogo de construção de políticas públicas para aqueles que mais precisam. E eu entendo que, mesmo sendo filha de pastor, mesmo o meu pastor ungindo todos os discípulos dele a serem pastores, hoje eu entendo que existe um chamado fora do púlpito. Sim, com certeza. E esse Que é chamado importantíssimo. está nas nossas vidas, na política, na arte de servir. A pergunta que eu não posso deixar de fazer, que é a pergunta-chave do nosso encontro hoje. Qual o maior desafio para vocês, como cristãos, dentro da vida pública? O que mais desafia vocês hoje? Como cristão, Manter os padrões estabelecidos por Deus dentro da vida pública. não, o mais difícil, pastor, não é manter padrão. Eu entendo que na vida pública, um cristão, ele permanece com os valores, com os princípios, com o caráter, com a dignidade. O mais difícil é lidar com a linguagem diferente daquilo que você aprendeu sobre Jesus, sobre o amor. Isso aí. Você dividir espaços com alguém que comunga. Sim. Com ideologias antagônicas Isso. e você mantendo o seu padrão. Então, assim, Mas sobre a gestão pública... o maior desafio é esse. É porque eu entendo, pastor, que a gestão pública ela é desafiadora. Mas o nosso compromisso em servir, em ter empatia, se coloca um pouquinho no lugar do outro, sente um pouquinho a dor dele e vê se o seu comportamento tem que ser assim, se as suas atitudes têm que ser assim. Então, Perfeito, né? assim, É o que a Bíblia o nos maior traz, né? desafio hoje que eu vejo não é lidar com a política, com os desafios da Política em gestão, é lidar com quem usa a política como forma de sobrevivência cristã. Perfeito. Que raciocínio fantástico. Sobrevivência cristã. Porque aí o nosso diferencial está aí. Por quê? O caráter do meu marido é o caráter que ele tem e o que ele vai levar. E o temor do Senhor. E eu falo, pastor, para mim, não vale poder a qualquer custo, não vale vitórias a qualquer custo, negociar a qualquer valor para poder se autopromover. Não. E outra, não vou usar as pessoas para nos promover. A gente não precisa usar a dor do Eu outro. não vou usar a dor do outro Pra se para promover. ser promovida ou para promover o meu esposo. Jamais. É aquela chamada política de quanto Jamais. pior, melhor, né? Não. Eu fui muito vou- questionado no período eleitoral. Aproveita e já faz a sua resposta aí. Quando eu fui muito questionado no período eleitoral, quando no segundo turno eu declarei o meu apoio ao Everson. Por quê? Porque eu havia sido adversário de Vidigal em 2020. Sim. Mas eu digo que na política nós podemos divergir. A política é isso. Sim. Você pode Natural. divergir, Sim. mas sempre com respeito, né? E eu, assim, eu divergi com o Sérgio na eleição de 2020, quando nós disputamos a eleição um contra o outro, mas eu tenho um carinho, um apreço, tanto por ele quanto pela esposa dele, a deputada Sueli. federal, Sueli, que, assim, a cidade da Serra, ela precisa ter um deputado federal para que possa ajudar a nossa cidade, Claro. porque se nós não tivéssemos o governador Renato Casagrande, a Serra não estaria vivendo o que ela está vivendo hoje. E a gente precisa, pastor, colocar essa questão de esquerda e direita, ela atrasa a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque quando você fica dialogando ideologia, não é a esquerda e direita que vai botar o arroz e o feijão na mesa da população. Não é questão de esquerda e direita que vai fazer com que a população consiga ter o acesso à saúde. Porque, às vezes, essas picuinhas de esquerda e direita, as pessoas deixam de votar um projeto
que vai beneficiar milhares de povo. pessoas por causa de Sim. ideologia. Ideologia cega. Porque foi fulano que botou, Ideologia porque foi cega. fulano que botou, porque foi cicrano que botou. Sim. Isso. Mas nós não podemos deixar de dizer que o governador do estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, tem feito um trabalho formidável à frente do governo do estado. Sim. E o Com governador, certeza. ele não olha só para a Serra, o governador olha para os 78 municípios do nosso estado. Tanto é que a reeleição dele foi uma coisa absurda, E né? A pensa forma que- hoje, nós como políticos, nós estamos hoje com o nosso presidente, o nosso governador, enfim, que tem o lado deles ideológico. Sim. Ok. E tá tudo bem, cada um Democracia. respeita, vivemos num Democracia, país isso. democrático, mas vamos fazer o bem. Mas isso não vai fazer vocês É, perderem a a essência cristã de é, a vocês, essência- mas isso, também jamais. vocês não vão deixar de lutar pelo melhor no município. Não, jamais. Porque o grande dilema, Gabriel, que eu vejo, o Fábio tocou nesse assunto, o Petro já mostrou ali que a gente já tinha 5 minutos há 5 minutos atrás, então tá acabando aqui já. Já acabou. O grande problema que eu vejo é que essa ideologia cega faz com que gastamos energia discutindo por algo que talvez pode ficar em segundo plano Sim, Que são irrelevantes. sim. e E você deixamos de As coisas focar entregar que é resultados. necessário. naquilo que é Entregar necessário. resultado para a população. Exatamente. É claro, nós como cristãos nos preocupamos muito com Sim. aquilo que pode adentrar o nosso estado, o nosso município, aquilo que pode entrar pelas salas de aula. Sim. Isso é uma preocupação, mas e esse assunto também ele é discutível desde que seja feito com ética, Isso. com respeito, com empatia. E sem deixar aquilo que está lá em segundo plano. O Exatamente. sofrimento do povo Exatamente. é em primeiro lugar. A comida essa na entre- mesa, a essa saúde, entrega o acesso à educação. A segurança. Porque a segurança. né? quando Isso a é minha muito ideologia importante. deixa a necessidade do outro em segundo plano, aí vou entrar sobre os desafios. Aí eu estou deixando de viver o que eu fui chamado para Isso viver aí. Não está em mais a Deus. serviço do povo, né? Aí eu deixo de estar a serviço do povo, É. mas estou a serviço apenas de uma ideia. de Então, uma mas aí ideologia. você, defendendo a sua ideologia, a sua ideia, vai disputar outra coisa. Porque a eleição, eu entendo que ela é para você cuidar das A pessoas. Ela é a serviço do povo. Exato. E você não pode governar só para um grupo. Para um espectro político. Você foi eleita para representar O o Fábio todo. hoje é deputado de Estadual. todos os eleitores do Estado, Do né? Estado. E André representa todos os moradores da Da Serra. Serra. O Gente, desafio é muito grande. Que bate-papo, Que eu ficaria bate-papo. aqui mais uma hora. Mas A antes da gente fechar, David, perguntar para o Fábio, para o André, como que as pessoas que estão nos acompanhando encontram eles na rede social, Por favor. acompanhar o trabalho deles. Então, o nosso Instagram sou o André Duarte e do Fábio sou o Fábio Duarte. Muito fácil de nos encontrar. Isso aí, tudo junto e misturado. Aqui eu brinco e é uma verdade, nós somos igual queijo e goiabada, a gente se completa. Se completa. Isso aí. Nos acompanhe lá nas redes sociais, conheça um pouquinho mais, né, da minha vida pública, da Andréia, conheça um pouquinho mais da nossa família. E eu não pude deixar, eu esqueci uma filha minha, né, que eu Aproveita e faça as considerações finais aí já, olhando para ali. Eu esqueci de falar que além dos meus 4 que eu tenho, né, que é a Rebeca, Gabriel, Nicole, Guilherme, eu tenho a Nina lá em casa, que eu não posso deixar de falar dela, que é a minha companheira. A cadelinha, Quando ela chega lá em casa, Faz é a a minha, festa. a minha picha. Ela é bagunceira. Fábio, aproveita e se despede aí do nosso telespectador. Sim. Agradecer, né? Agradecer, pastor David, o Gabriel, pela oportunidade. Para nós, assim, uma imensa satisfação poder estar aqui falando um pouquinho de nossa vida, daquilo que Deus fez. E eu tenho plena convicção daquilo que Deus ainda há de realizar na vida de cada um de nós. E voltar a dizer, né? Todos nós temos uma promessa, mas nós precisamos entender que toda promessa ela passa pelo teste do tempo. Deus me permitiu passar 2 anos no deserto para que no dia 20 de dezembro ele pudesse cumprir a promessa que ele fez para mim em 2022. Então, Números 23:19. Guarde esse versículo no seu coração e creia que toda promessa passa pelo teste do tempo, mas que no tempo dele ela há de se cumprir na sua vida, assim como ele realizou na minha. Amém. André, por favor, suas considerações. Muito obrigada pela participação. Você que passou esse tempinho com a gente.
Tem muita coisa boa pela frente na nossa cidade, no nosso estado. E você que é morador da cidade da Serra, sinta-se representado por essa vereadora e pelo meu deputado favorito. Agradecer aos nossos pastores aqui, o David e o Gabriel, por esse convite. E, assim, tem muita coisa boa para acontecer. Tem muito trabalho. É desafiador a missão da vida pública. Sim. Mas vamos entregar muitos resultados com fé em Deus. A nossa gestão é comprometida com o povo, comprometida com aquele que mais precisa. Amém. E é para isso que nós fomos chamados. É a arte de servir. Bom, muito Estamos bom. aqui. Rapaz, Muito obrigada. Fantástico. fantástico, hein? Tô encantado com o bate-papo, hein? Não, Acho que foi- vai ter que ter um outro, depois Eu outro, acho que vai depois ter que outro. ter Parte dois, né? outro. Tem que ter parte 2, Tem tem a que ter parte parte empresarial que a 3. gente não conversou, negócio, tem, os tem. trabalhos deles lá. Meu né? Deus. Tem De onde muito eles desafio. saíram. Vamos tentar tem. alinhar já a parte 2 desse bate-papo Acho aqui, que né? tem É um parte isso aí. O 2 público aí. de casa vai ganhar muito. Gabriel, tamo junto. Sempre, Sempre. Fábio, Andréia, os assessores que estão aqui com a gente, obrigado por esse tempo. Para quem está nos assistindo, aquele beijo, aquele abraço Beijo. e até a próxima. E até a próxima. Valeu, turma. Valeu.